Senhores telespectadores, estou hoje em Sanfins do Douro. Sanfins do Douro é aqui uma freguesia do concelho de Alijó. É uma terra muito pitoresca, muito castiça, uma terra antiga, uma terra cheia de tradições ligadas à produção e ao transporte do vinho do Porto. Bom, tão ligada que até esta gente daqui tinha uma alcunha. Chamavam-lhe os machos, imaginem, os machos, ou os parelheiros. Parelheiro vem de parelha. Isto tem a ver com o seguinte: era por aqui que passava as cargas do vinho que iam a caminho do rio para os embarcarem para a régua, passavam carregadas em machos e, portanto, como aqui faziam o transporte do vinho e aqui acomodavam as parelhas dos animais, chamavam a esta gente os parelheiros. Aliás, aqui em Sanfins, acho que toda a gente tem alcunha. Eu, se não me for embora daqui depressa, daqui a 1 hora ou 2 também já tenho alcunha, acho eu. Ora bem, pois os habitantes da terra, os sanfinenses, não só não se importam que lhes chamem os machos, como até fizeram esta coisa extraordinária: o monumento ao macho. A gente chega ali ao pé da Igreja da Piedade e vê o macho. A mim até me pareceu o macho a sério. Eu até disse: olha aquele macho como está quietinho. Bom, ele não estava quietinho, que era estátua. Estátuas não mexem. Isto representa o espírito, a vontade com que esta gente assume realmente. Eles chamam-lhe machos e até gostam de ser machos. A terra é realmente bonita. Tem aí ruas com muitos séculos, casas que valia a pena reconstruir aqui estes bairros medievais. Mas não foi propriamente por isso que eu hoje vim a Sanfins do Douro. Vim porque o nosso programa tem por tema grandes individualidades da história de Portugal e eu hoje queria falar de um grande vulto do nosso século XVI. É Manuel da Nóbrega, grande vulto da história portuguesa e grande vulto da história do Brasil. É mesmo, de certo modo, como o padre António Vieira, daquelas amarras que atam o destino histórico português ao destino histórico brasileiro. Estou-lhes a falar aqui diante da estátua, vendo aqui, em cima está o busto. Aqui para nós, eu acho que ele não era nada assim. Mas ele era um homem muito humilde, muito humilde. Apesar de ser filho de um juiz, ser de uma família abastada, ele queria viver como um mendigo. Bom, e um amigo que o conheceu, que o descreve, diz que era um homem só de engonços, só tinha pele e osso, era da cor da cera, mas naquela cara só havia riso, amabilidade e amor de Deus. Portanto, não é esta cara um pouco conselheiral, parece estar ali a presidir uma Assembleia Geral, não é nada daquilo. Devia ser um homem realmente muito magro, coitado, por causa das doenças, dos trabalhos violentíssimos, da fome que passou. Este homem procurava a fome e o sofrimento. Olha, viveu 31 anos em Portugal e 21 anos no Brasil. Estes 31 com 21 não fazem 53, fazem 52, mas se calhar o resto do tempo passou nas viagens, não sei. Ele morreu com 53 anos no Rio de Janeiro e morreu depois de ter feito uma obra que mereceu o título do grande apóstolo do Brasil. Como sabem, no século XVI, Portugal teve uma expansão enorme para o Oriente e para o Ocidente. É como um imenso pássaro que estende as asas. No Oriente, a influência portuguesa chega até à Índia, a Macau, a Timor, e no Ocidente atravessa o Atlântico, os arquipélagos e apanha grande parte do continente da América do Sul. Pois bem, Portugal manda um grande apóstolo para o Oriente. É o São Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente. E outro grande apóstolo para o Ocidente é o Padre Manuel da Nóbrega,
o apóstolo do Ocidente. Aqui este monumento tem uma legenda e diz: foi o fundador de São Paulo e o primeiro estadista luso-brasileiro, símbolo imortal do gênio missionário Lusíada. Bom, é claro, é uma frase grandiosa. O gênio missionário Lusíada, estas palavras estavam à moda aqui há 30, 40 anos. Hoje já ninguém diz Lusíada e até as pessoas se envergonham de falar em gênio missionário como se isso não tivesse sido uma das mais gloriosas verdades da nossa história. Milhares de portugueses, milhares, saíram da sua pátria para ir levar a palavra do Evangelho às 4 partes do mundo. E desses milhares, muitas centenas pagaram com a vida essa dedicação, essa entrega inteira à missão de espalhar o nome da religião em que eles acreditavam por todo o mundo. Entre os maiores está este vulto, o Padre Manuel da Nóbrega. A terra em que estou a falar, Sanfins do Douro, reivindica a glória de ter sido o seu berço do nascimento. Reivindica. Eu não vou entrar nesse pormenor, mas de qualquer maneira, uma coisa é certa: só esta terra de Sanfins do Douro é que tomou a iniciativa de lhe prestar uma homenagem, de lhe fazer um monumento. E quando eu agora andei à procura do sítio onde pudesse falar deste grande apóstolo da civilização, deste grande herói dos direitos humanos, a terra que me apareceu imediatamente foi Sanfins do Douro. Eu não sei se ele nasceu aqui, se não. Sei que é aqui que ele tem o seu altar. É aqui que os portugueses se recordam desse que foi um dos maiores protagonistas da epopeia portuguesa no século XVI. Manuel da Nóbrega nasceu em 1514, portanto, durante o reinado de Dom Manuel. O pai dele chegou a ser juiz de fora na cidade do Porto, portanto, nasce já num certo meio social, não é um nascimento humilde. E, portanto, chegou aos 14, 15 anos, foi estudar para a Universidade de Salamanca. Isto é curioso, ele não foi para a Universidade Portuguesa, foi para Salamanca. Aliás, quando ele foi estudar ainda não havia Coimbra, a universidade estava em Lisboa e só em 1536 é que passa para Coimbra. Ele, portanto, vai para Salamanca, estuda 4 anos em Salamanca, é um bom aluno, e está lá até aos 24 anos. Entretanto, o Dom João III muda a universidade para Coimbra e chama aqueles bons professores todos, e ele vai fazer mais um ano em Coimbra e depois ordena-se padre. Bom, ele tinha um projeto, ele gostava de ser professor da universidade e tinha sido um aluno muito brilhante, ele era realmente um homem muito inteligente e tinha a aspiração de fazer carreira universitária. Bom, mas fez o seu concurso e não entrou, ficou reprovado, entrou outro. Bom, aí ele, sempre por Coimbra, pensa em entrar ao menos na Ordem de Santa Cruz de Coimbra como cônego, mas para isso também era preciso defender umas teses, enfim, um ato público, e voltou a ficar reprovado. E admitiram outro em vez dele. Porquê? Bom, aqui há 2 explicações. Alguns biógrafos dizem, bom, é porque o reitor tinha lá um protegido e quando o reitor protege um afilhado, ninguém mais tem lugar, claro. E depois em Santa Cruz a mesma coisa, o prior tinha lá os seus apaniguados de quem gostava e meteu aqueles de quem gostava e não meteu este rapaz que tinha talento. Mas há outra explicação, que também é possível. É que acontece que o nosso bom Manuel da Nóbrega, com
toda a sua capacidade mental, tinha um defeito muito desagradável. Não digo que seja grave. Grave não é. Bom, mas para um professor, para um orador, para um homem que tem que fazer um uso constante da palavra para mover e convencer, não se pode dizer que seja uma prenda muito própria. Ele era terrivelmente gago. Gago. Imaginem que ele, por exemplo, não conseguia dizer a palavra padre. Não era capaz de dizer padre. Ia dizer padre, e então ele evitava e nunca dizia padre, dizia sempre irmão, porque a gaguez na palavra irmão ele lá a contornava. Também era por isso que ele entendia que a melhor forma de convencer, de penetrar, de transmitir, era o canto. O canto. Padre Manuel da Nóbrega conquista o sertão brasileiro. Não é à frente de exércitos armados de escopetas e de armas. Não. É à frente de coros de crianças que vão entoando as doces ladainhas que lhes ensinaram na catequese. Vai o menino à frente, leva uma cruz de pau, depois vão mais uns meninos cantando, primeiro cantando o que aprenderam em português, que foi o que o padre lhes pôde ensinar, mas depois ensinou-lhes as mesmas orações na língua da terra, no tupi. Bom, e os nativos, nas suas aldeias, assombrados, veem vir aqueles estranhos exércitos de crianças inocentes, cantando doces toadas que lhes falam só de paz, de amor e de Deus. Mas esta predileção pela música resulta de que ele realmente, a falar, tinha uma enorme dificuldade. Devo dizer que, apesar disso, e esse é um dos aspectos mais fascinantes da figura do Manuel da Nóbrega, apesar disso, ele conseguia ser um grande orador no púlpito. Parece que, ao princípio, as pessoas estranhavam. E há mesmo casos em que se sabe que ele teve grandes insucessos. Bom, mas vencida aquela primeira barreira, aquele homem falava com um entusiasmo, com uma fé luminosa, com uma alma cheia de Deus, com um amor tão profundo que tocava o que havia de mais íntimo na consciência de quem o ouvia. E a essa altura já ninguém sabia, já ninguém percebia que aquele homem era gago. Através da dificuldade da fala, a sua mensagem penetrava profundamente no coração dos crentes. E todas as festas que se fazem aqui no Brasil é com uma oração do Padre Manuel da Nóbrega. É preciso ter muito talento para conseguir fazer um discurso tendo esse terrível defeito da gaguez. Bom, ele, depois do segundo insucesso de não ter conseguido ganhar o concurso de Santa Cruz e depois também de ter sido recusado pela universidade, ele fica profundamente desgostoso e resolve então abandonar este mundo onde evidentemente não havia lugar para ele. E é por isso que entra na Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, tinham sido fundados há pouco tempo. Os jesuítas são fundados, como toda a gente sabe, por Santo Inácio de Loyola em 1540. São uma forma de arranjar, aquilo chama-se Companhia de Jesus, mas nessa altura a palavra companhia tem o sentido de batalhão, de milícia, de corpo militar. São homens de elite que se reúnem num grande corpo para ir reconverter a cristandade. A cristandade está profundamente abalada pelo protestantismo, pelo calvinismo, por aquelas grandes divisões que vêm rasgar a túnica da unidade cristã e abrir sangrentas feridas em todo o corpo da Europa. A unidade da cristandade europeia fende-se de alto a baixo e
surgem guerras sangrentas em que os cristãos se matam uns aos outros. Bom, é para lutar contra isso que aparece a Companhia de Jesus, em 40. Logo em 1542 se funda em Coimbra o famoso Colégio, o Colégio da Companhia. O Colégio dos Jesuítas em Coimbra tem uma enorme influência tanto na evolução da universidade como realmente no panorama geral do país. Bom, e o nosso Manuel da Nóbrega, descontente, sem futuro universitário, um pouco rejeitado por toda a gente, resolve entrar na Companhia de Jesus. Entra, faz jesuíta, renuncia ao mundo. Nessa altura a Companhia tem uma grande austeridade. Os padres vivem pedindo esmola, passam os piores sacrifícios. E nesses anos de 45, 46, 47, Manuel da Nóbrega anda a fazer missões por esse país. Ora, e foi, por exemplo, lá à minha Beira Baixa. Ele esteve uns meses na Covilhã e anda ali por aquelas vilas à volta a pregar a palavra de Cristo, a dizer aos pecadores quais são os caminhos da salvação. E aí aconteceu-lhe uma coisa muito engraçada. Ele dormia sempre, e dormia nas fragas debaixo das árvores, ou então nos albergues mais miseráveis onde se dava uma sopa aos mendigos, porque ele vivia como um mendigo, coberto de andrajos. E ali, diz que numa vila, uma vila perto da Covilhã, eu não sei, mas até é possível que fosse o meu fundão, sei lá se não era, ele entrou lá num sítio onde estavam uma série de pobres, de mendigos, a comer, estavam cheios de fome, e alguém ali dava de comer aos mendigos, estavam todos a comer, e o nosso Manuel da Nóbrega, também cheio de fome, também a banca, também pega num caldo de sopa e num pão, começa a comer, e começa a ouvir a conversa dos outros. A conversa dos outros é o seguinte: vamos lá ver quem é que tem aqui uma melhor maneira para enganar esses tipos do dinheiro. Eu cá conto, e contava uma treta, uma aldrabice muito grande. Eu conto, dizia o outro, eu faço de outra maneira. Bom, e aparece um e diz, olha, eu tenho uma maneira melhor. Eu digo, chego à porta e digo, grandes louvores sejam dados a Santa Maria Santíssima. Está à vossa porta um homem que recebeu um grande milagre dela. Querendes ouvir? Pois ouvi. Olhem, eu fui apanhado pelos turcos, estava na Turquia. O meu dono fazia-me coisas terríveis, não me dava, eu passava fome, passava tudo. Ele batia-me, chicoteava-me, eu tenho cicatrizes. Foi um preso durante anos. Até que uma noite disse, valha-me, e aí eu dizia sempre o santinho da terra onde estava a pedir. Aí dizia-lhe, valha-me Santa Maria disto, ou valha-me o santo daquilo. Então, não é que o santo é rápido, eu passei pelo sono e quando acordo, acho-me na terra do santo que eu tinha dito. Quereis milagre maior? Vinde todos dar graças a Nossa Senhora comigo. É claro, e perante esta maravilha, enchiam-no de esmolas. Bom, e depois nomearam, então, tu que chegas de fora, o Manuel da Nóbrega, diz lá qual de nós é o mais esperto. Qual de nós é o que tem mais jeito para apanhar esmolas? Bem, aí o Manuel da Nóbrega explode. Ele, aliás, tinha um feitio um bocado irascível e diz, vocês não passam um bando de ladrões. Precisam todos ser enforcados. Andam a roubar as esmolas dos verdadeiros pobres. Bom, e os ladrões, aflitos com aquele homem que afinal era um justo, fogem todos. E fica sozinho o padre Manuel da Nóbrega a pensar que afinal até a caridade cristã está a ser explorada pelos ladrões vagabundos. Bom, ele pede, sabe-se que se vai preparar uma grande expedição para o Brasil, fala-se nisso, é a grande expedição de Tomé de Sousa, que vai sair de Lisboa
é em 1548, uma grande expedição. Vão 6 navios, mas levam perto de 1500 pessoas, levam pedreiros, carpinteiros, ferreiros, caboqueiros, soldados, levam 5 missionários jesuítas, todos jesuítas, para converterem aqueles habitantes lá do interior do sertão à fé de Cristo. Bom, imaginem que levam até um encadernador. Isto a mim impressionou-me, porque eu agora vejo-me tão aflito para arranjar um encadernador para os meus livros, saber que o Tomé de Sousa, na sua expedição para civilizar o Brasil, já leva um encadernador. Que diabo de livros é que lá havia para ele encadernar? Mas leva o encadernador. Bom, e entre os jesuítas vai o padre Manuel da Nóbrega. Logo na viagem ele se tornou notável, porque é claro, na viagem muitos são soldados, mas também muitos são degradados. Aqui mandava-se para o Brasil os homens que faziam assim uma maldade, não eram crimes horrorosos, nada disso, não eram crimes vergonhosos. Mas enfim, olha, mandavam os bígamos, aqueles que tinham mania de casar 2 e 3 e 4 vezes, às vezes não havia registro civil, eles casavam, isso ia para o Brasil. Os que, assim, numa zanga maior, rapavam da espada, bom, um larápiozito ao outro também ia para lá. E iam muitas mulheres. Olha, aquelas pobres mulheres da má vida que eram apanhadas, e isso era, o Dom João III não concordava com isso, e portanto muitas mulheres da vida iam para o Brasil. Bom, o nosso Manuel da Nóbrega aproveita a viagem e diz aos ladrões para não roubarem mais, diz aos coléricos para não puxarem mais da espada, e tenta convencer aquelas pobres mulheres à noite, fecharem bem por dentro, com o ferrolho, as portas dos seus beliches, para evitarem, pelo menos durante aquela viagem em que todos estão expostos a tantos perigos, os pecados humanos atraiam os castigos de Deus. Bom, e parece que sim, parece que fez esse milagre. Pelo menos durante a viagem, aquelas mulheres não fizeram pecado nenhum. Chega ao Brasil e aí começa a espantosa aventura humana do padre Manuel da Nóbrega. Essa é realmente uma epopeia. Naquele monumento que acabamos de ver, o principal título de glória que Dom Manuel da Nóbrega é fundador de São Paulo. Sem dúvida, é ele quem funda o lugar onde se vem a edificar a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do mundo, ao sul do Equador. Em todo o hemisfério sul, a maior cidade do mundo foi fundada por um padre português. E mais do que isso, não é fundada à volta de uma mina, ou à volta de um lago onde há peixe, ou à volta de um entroncamento de estradas, ou à volta... Não, é fundada em torno de um colégio, onde alguns padres estão a tentar ensinar a doutrina de Cristo. Uma das maiores cidades do mundo tem, portanto, uma origem puramente religiosa. E é realmente um grande título de glória ter sido o fundador de São Paulo. Sei que no Brasil há quem discuta isso, mas penso que essa discussão tem a sua única raiz na ignorância. Sem dúvida, é o padre Manuel da Nóbrega quem manda os seus missionários trepar a Serra do Mar e ir já no interior do sertão, longe das povoações onde havia brancos, fundar o colégio de São Paulo de Piratininga. Piratininga é o nome da aldeia, esqueceu. O nome do colégio era de São Paulo. E é hoje esse o nome da grande cidade que lá está. E sem dúvida que isso é um grande serviço prestado ao Brasil. Mas, em minha opinião, o principal título de glória de Manuel da Nóbrega é ter sido o primeiro grande herói da liberdade
dos índios do Brasil. Ele proíbe os brancos de cativarem os índios. Consegue o apoio do rei, consegue o apoio de um bispo, do primeiro bispo do Brasil, que ele conseguiu que fosse nomeado, e travam uma batalha enorme para que os índios não sejam reduzidos à condição de escravos. Nesse sentido, eu julgo que não há exagero em considerar o padre Manuel da Nóbrega o primeiro pioneiro da grande batalha pelos direitos humanos, uma grande batalha que ainda continua em curso, porque ainda não conseguimos vencê-la completamente. Mas faz muitas outras coisas. Dizem, fundou São Paulo, pois fundou. Até se pode dizer que a própria Bahia, é ele quem ajuda a construir a Bahia, porque a Bahia é construída pelo tal primeiro governador-geral, pelo Tomé de Sousa. Quando lá chega não há nada. O Tomé de Sousa anda com os caibros da floresta nas madeiras para fazer as primeiras paliçadas, ajuda com a marreta a partir as pedras, e o Manuel da Nóbrega e os seus companheiros da Companhia de Jesus ajudam na edificação da primeira cidade da Bahia de Todos os Santos, que o Tomé de Sousa levava a ordem para fazer como capital do Brasil. Mas mais, ele depois percorre toda a costa do Brasil até lá abaixo a São Vicente. Ele está em São Vicente, é exatamente aí que ele manda fazer a aldeia de Piratininga, quer dizer, a unidade do Brasil, a concepção do Brasil como uma grande nação unida, com muitas raças, muitos povos, muitas línguas, mas uma bandeira e uma alma só. Isso encontra o seu alicerce na ação missionária do grande padre Manuel da Nóbrega. Sei que também no Brasil há quem diga, não foi tanto o Nóbrega, foi o Anchieta. Sem dúvida, todos eles foram grandes. O padre José de Anchieta foi para lá novinho, com 19 anos, e foi ordenado sacerdote pelo padre Manuel da Nóbrega. E sem dúvida foi ele o principal braço direito do nosso padre Nóbrega. Mas querer retirar a esse grande português a glória de ser o autor dos alicerces do que veio a ser a civilização do Brasil é negar contra a própria verdade, é ir contra a evidência dos factos que a história nos ensina.